Bem, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última aula de construção de compiladores. A gente vai falar sobre o último tópico aí, né? Na anterior eu falei um pouco sobre implementação de subprogramas. A gente vai falar sobre a implementação de arrays. A gente já tem uma parte pronta da parte de análise de restrições, que eu já cobrei no projeto 5. E agora a gente vai implementar a parte de arrays, né? Geração de código de arrays. Na verdade, de subprogramas de arrays, que vai ser o projeto 7. Eu vou explicar um pouco mais do projeto nessa aula, tá bom? Já estou com o NetBeans aberto aqui, tá? Então, pessoal, há várias coisas aqui que a gente já sabe, né? Então, a CPRL suporta o tipo array de uma dimensão, sempre array de uma dimensão. Só que esse array pode ser com o tipo de elementos que ele comporta, podem ser arrays também. Parecido com o que é feito em Java. Né? Os índices são valores inteiros, o índice do primeiro elemento do array é zero, pode-se declarar arrays de arrays. Na declaração do tipo array são especificadas. Tem lugar que eu falo tipo array, tem lugar que eu falo tipo de array, tá bom, pessoal? Então é intercambiado, tá? Tem hora que eu acho que não soa muito bem esse tipo array aqui, tá? Aí acaba aparecendo um tipo do array, tipo de array, tá? O nome do tipo array, o identificador, o número de elementos do array, que precisa ser um literal de inteiro ou uma constante, e o tipo de elementos do array. Como que funciona aqui na CPRL? Não é simplesmente declarar uma variável e falar que ela é um array só, um array de inteiros. A gente não, a gente tem que declarar um tipo, falar, ó, eu tenho um tipo aqui, que é um array de determinado tamanho, de um determinado tipo, e aí eu declaro variáveis usando esse tipo novo que eu criei. Então, exemplos aqui, type T1 é igual a um array de inteiros e o type T2 é um array, aqui é array de 100 elementos de inteiros, e o type T2 é um array de 10 elementos do tipo T1. Então a gente teria aqui, se eu declarar variáveis do tipo T1, eu tenho que cada uma dessas variáveis é um array de 100 elementos de inteiros. Se eu declarar como T2, eu tenho então variáveis que eu tenho 10 elementos, arrays de 10 elementos de T1, sendo que cada um desses elementos tem 100 arrays. Então seriam 1000 elementos aqui, né? 10 linhas com 100 elementos. Tudo bem? Para criarmos arrays, precisamos primeiro declarar um tipo array, então declarar uma ou mais variáveis daquele tipo. Eu acabei de falar. Então, esses dois tipos que a gente viu no slide anterior, estou declarando aqui uma variável de cada tipo. Então, o A1 é do tipo T1, o A2 é do tipo T2, A2 que é do tipo T1 contém 100 inteiros indexados de 0 a 99, e o T2 e o A2 que é do tipo T2 contém 10 arrays indexados de 0 a 9. Então aqui acessando, né, com os índices, A1 na posição 0 eu estou acessando um inteiro, porque ele é do tipo T1, então inteiro no índice 0 de A1, primeiro inteiro. A2 na posição 3, eu tenho, nessa posição, eu tenho um array de 100 elementos, então um array no índice 3 de A2, o quarto array desse conjunto de 10 arrays, porque é do tipo T2. E o A2, 4, 3, eu tenho um inteiro no índice 3 do array do índice que está no índice 4 de A2. Tudo bem, pessoal? A gente pode interpretar como a gente costuma interpretar arrays de 2, 3 dimensões. Né? Que 2 dimensões eu tenho na quarta linha e na terceira coluna. Equivalência de tipos para arrays. Isso aqui é em relação ao que a gente pode fazer com eles quando a gente está lidando com atribuição ou passagem de parâmetro. Então, os arrays na CPL têm o mesmo tipo somente se eles possuem tem o mesmo tipo, somente se eles possuem o mesmo tipo. Parece um pouco óbvio isso aqui, né? Mas a gente vai dar uma olhada aqui. Sendo assim, duas definições de tipo são consideradas diferentes, mesmo que sejam estruturalmente iguais. Então, o que está querendo dizer aqui? Se eu tenho um tipo T1, que é um array de 100 posições de inteiros, e eu tenho um tipo T2, que também é um array de 100 posições de inteiros, eu tenho dois tipos diferentes. Então, uma variável que é declarada com o tipo T1, uma variável que é declarada com o tipo T2, elas não são compatíveis. Eu não consigo atribuir uma à outra. Tá? Porque elas não são do mesmo tipo. Só é atribuível quando eu tenho variáveis do mesmo tipo, tá bom? Tem que ser o mesmo T alguma coisa ou o tipo do array que a gente vai escolher. Tá? Essa característica é denominada equivalência de nome de tipos. Então, um nome é um termo técnico, né? Name equivalency, ou equivalência de nome dos tipos. Dois arrays com o mesmo tipo são compatíveis para atribuição.
Dois arrays com tipos diferentes não são compatíveis para atribuição, mesmo quando possuem a mesma estrutura, que é o que já falou aqui, é o que eu dei exemplo aqui falando para vocês. Então, agora eu tenho três tipos de array. O primeiro é um tipo de 100, um tipo array de 100 elementos do tipo inteiro. O segundo é um array de 10 elementos do tipo T1. Só aquele exemplo anterior. Perdão, só aquele exemplo anterior. E agora eu tenho outro array de 100 elementos do tipo inteiro, que estruturalmente ele é igual ao T1, mas eles não são compatíveis. Então, declaro A1 e A1x com T1, A2 e A2x com T2 e A3 com T3. Então, fica claro aqui que A3 não tem o mesmo tipo de A1, enquanto A1x tem o mesmo tipo de A1 e A2x tem o mesmo tipo de A2. Então, essas duas linhas, elas são permitidas ou são construções legais, né? Porque A1 recebe, depois de alguma coisa que acontece aqui no código, A1 recebe A1x, então eu estou atribuindo os valores de A1x para A1, depois a gente vai ver o que implica isso aqui, como que é o tipo, como que é a cópia que é feita. A2 recebe A2x, isso pode também, porque A2x é do mesmo tipo de A2, mas se eu tentar atribuir A3 para 1, isso aqui vai dar erro, porque os tipos são diferentes, mesmo que eles sejam estruturalmente iguais, tá certo? Poderia implementar com que isso aqui funcionasse? Poderia. A gente teria que mexer na especificação da linguagem e como o nosso compilador está fazendo as coisas, tá? Então, semântica de referência versus semântica de valor. Então, isso aqui é um termo que às vezes o pessoal usa como passagem por referência ou passagem por valor, né? Que às vezes normalmente é usado meio assim, não da forma muito correta, porque às vezes, por exemplo, em C, em Java, só existe passagem de parâmetro por valor, não existe essa história de passagem de parâmetro por referência. Mas às vezes o valor que a gente passa é uma referência. Em Java, se não for nenhum tipo primitivo, é uma referência. E em C, se for um endereço de uma variável, o endereço, mesmo o endereço de um ponteiro, aquilo ali é uma referência, é um endereço de memória, mas não é. A gente está passando o valor do endereço ou o valor da referência. Não é uma passagem por referência em si. Passagem por referência é coisa de C++, tá certo, gente? Mas mistura um pouco esses termos, tá? Então aqui, ó, CPR ele usa semântica de valor para, aqui a gente está falando de atribuição, para atribuição de arrays, enquanto o Java usa semântica de referência. Qual que é a diferença aqui? Quando em Java eu falo que eu tenho A1 que recebe A2, o que está acontecendo aqui? Internamente, eu estou falando que a referência de A2, o ponteiro para ela na memória, no heap, né, em Java, porque aqui a gente está falando de Java, ele vai ser copiado para A1. Então, tanto A1 quanto A2 vão apontar, ou vão referenciar o mesmo objeto no heap. Na CPRL, isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Vai haver cópia por valor, vai usar semântica de valor. Ou seja, todos os elementos do A2, uma cópia de cada um vai ser feita na posição correspondente de A1. Então, por isso que tem que ser, o tipo tem que ser igual. Tudo bem? Então, esse aqui, semântica de referência, a referência é copiada. Semântica de valor, os valores do array são copiados um a um. Aqui é uma pergunta, né? Qual é o efeito de modificar o valor de A2 na posição 0 após a atribuição? Se eu modifiquei o A2 na posição 0 depois dessa atribuição, em Java, tanto o A1 quanto o A2 estão apontando para o mesmo array, se eu acessar essa posição 0 no A1, eu vou ter o mesmo resultado, porque os dois estão apontando para o mesmo objeto. E em CPRL, não. Por quê? Se eu mudar o valor da posição 0 no array A2, ele já vai ter sido usado para fazer cópia para A1. Então, os valores aqui são independentes do A1, eles não estão amarrados, porque cada um está referenciando um objeto diferente na memória. Tá certo? Bem, exemplos adicionais de atribuição de arrays. Então, a gente tem de novo os dois arrays. Agora eu tenho variável x e y do tipo T2. X recebe y é compatível. Mas o que vai acontecer aqui? Como eu tenho 10 arrays de 100 posições, vai haver a cópia de 1000 inteiros, ou 4000 bytes. 4 bytes por inteiro na CPRL.
x2 recebe y5 é a atribuição de array. Então, eu estou copiando todas as posições do array da posição 5 de y para o array da posição 2 do x. Estou copiando todo mundo. 100 inteiros, certo? Estou copiando dois arrays, né? E aqui, pessoal, copiando posição, eu estou fazendo cópia de inteiro. Tá claro isso, né? Acho que não tem nenhum segredo, né? Nada do outro mundo, não, né? Agora, a passagem de parâmetro, que aí vem o que eu falei lá do Java, né? Do C, e que tem no C++, tem a tal passagem por referência. Assim como os parâmetros de outros tipos não estruturados, os parâmetros do tipo de arrays têm semântica similar da atribuição. Passar um array como parâmetro de valor implicará em alocar espaço e copiar o array inteiro. Então, se eu tenho um parâmetro, que é um parâmetro de valor, num procedimento ou numa função que recebe um array, esse parâmetro ele vai receber a cópia de cada posição do argumento que está sendo enviado. Então, lá, implica em uso ineficiente de memória se não houver necessidade de copiar o array inteiro. Eu quero fazer a cópia, mas eu não... Mas isso é um problema de desempenho. Vai me gerar um problema de desempenho. Vocês concordam? Porque eu vou ter que copiar o array inteiro, vou ter uma cópia, vou ter demora para isso executar e eu vou ter mais espaço sendo ocupado. Passar um array como parâmetro variável, aí o que vai estar acontecendo? Vai estar passando o endereço. Vocês lembram até que lá na geração de código da chamada de procedimento, quando o parâmetro ele era um named value e o parâmetro era um var, era um parâmetro variável, e era obrigado a ter um named value ali internamente na análise de restrições, na geração de código, na análise de restrições, aquele named value ele era usado para construir uma variable. Né? Vocês lembram disso? Então, olha lá, passar um array como parâmetro variável, var, implicará em alocar espaço para somente o endereço do array. Então, tem semântica similar ao que é feito em Java. Então, pessoal, agora as regras, sabendo desses detalhes, né? As regras gramaticais relacionadas aos arrays são essas quatro: initial declaration, array type declaration, type name e variable. Aqui são as classes que a gente lida para lidar com arrays dentro da nossa representação intermediária, que é a análise sintática abstrata, é a árvore sintática abstrata. E aqui são os métodos correspondentes ao processo de análise, né? O processo de análise sintática. Parse initial declaration, parse array type declaration, parse type name, parse variable. Só que a gente já tem pronto. O que a gente precisa fazer é lidar com geração de código. A gente tem uma classe dentro do projeto que chama ArrayType. Então eu tenho a classe type, eu tenho a classe ArrayType que estende type. Essa declaração, uma declaração do tipo array, cria um novo tipo, o tipo array. A classe ArrayType encapsula as propriedades de um tipo array. Ou seja, quais propriedades? Eu tenho o nome do tipo do array. Então T1 lá no nosso exemplo, T2 ou T3, ou o nome que a gente definir. A quantidade de elementos, o número e quantidade de elementos do array, o tipo desses elementos e o tamanho, a quantidade, o tamanho que é o número de bytes, tá certo? De uma variável com esse tipo, que ele é computado como o número de elementos que eu tenho vezes o element type.size. Então, se eu tiver um array de 100 posições de inteiro, que é o nosso T1, eu vou ter 100 aqui, e eu vou ter 4 aqui, porque é a quantidade de bytes para um inteiro. Então, 100 vezes 4 dá 400. Então, o size daquela declaração vai ser 400 bytes. Endereço de array. O endereço relativo de uma variável do tipo array é o endereço relativo ao primeiro byte do array. Isso aqui eu cheguei a comentar com vocês, eu acho que lá em algoritmos, né? Que vocês lembram que a gente existe um relacionamento em C, né? Profundo entre arrays e ponteiros na linguagem C. E aquele operador de índice que a gente usa, que é o abre colchetes e coloca um índice ali, aquilo ali nada mais é do que eu pegar o endereço base do ponteiro, ou seja, onde o ponteiro, onde aquela variável, que na verdade é um ponteiro, está apontando, que é sempre a posição 0, é sempre o início do array, e aí eu vou multiplicar a posição que eu quero
pelo tamanho dos elementos que o array comporta para eu poder andar, fazer uma aritmética de ponteiros ali e caminhar dentro do array, né? Só que aquilo ali é feito sem deslocar a variável que está apontando, né? Mas enquanto eu poderia fazer um ponteiro para eu mesmo andar ali dentro sem usar esse atalho, vamos dizer assim. Tá? O endereço relativo do elemento do array do índice n é a soma do endereço relativo do array com o deslocamento do enésimo elemento, computado da seguinte forma. Isso aqui eu acabei de falar. Quando eu quero calcular o endereço relativo de uma posição arbitrária qualquer de um array, o que é isso? É o endereço relativo do A, que é o endereço onde esse array começa a alocação dele, mais a posição que eu quero, vezes o tamanho dos elementos. Então, se eu tenho um array de inteiros e eu quero a posição 5, eu vou pegar o endereço relativo desse array, sei lá, pode estar na posição 200, e aí como eu quero 5 e são inteiros, 5 vezes 4 vai dar 20, então eu vou para a posição 220. 220 começa o elemento da posição 5. Enquanto na posição 0 é 0 vezes 4, o primeiro elemento está na posição 0, como é inteiro, 4 bytes, vai do 200 ao 203, 204 é o próximo, 208 é o próximo, 212 é o próximo e assim por diante, né, para inteiro. Note que se o tipo do elemento do array é boolean, então o endereço relativo do elemento do índice n pode ser simplificado para, é só eu somar, porque boolean na CPRL o tamanho é 1 byte, então n vezes 1 é n mesmo, né? Não precisa multiplicar pelo tamanho do elemento. Bem, para esse exemplo aqui de índice, se eu tenho um tipo array chamado T, que é um array de 100 posições de inteiros, e o A é do tipo T, eu vou ter as posições do A de 0 a 99, eu vou ter todo mundo aqui na pilha, cada um ocupando 4 bytes, né? Um byte, outro byte, 4, cada linha dessa aqui é 1 byte. A posição do A0 é o endereço relativo de A mais 0 vezes 4, do A1 o endereço relativo de A mais 1 vezes 4 e assim por diante. Então, se o endereço de memória de A for 60, então se a gente tiver um endereço aqui 60, porque o endereço relativo, quando a gente usa a função, o método para obter o endereço relativo, a gente tem o endereço relativo do A com base na onde está o BP, o registrador BP, que é o base pointer. Então, é base pointer ou stack base? É o SB, né? É o stack base. O stack base vai estar aqui, por exemplo, se aqui tiver declarado. O que eu vou pegar? É aquele endereço somado com o endereço relativo mais a conta. Então, isso é o endereço físico, vamos dizer assim, dentro da máquina virtual real. Tá? Enquanto o endereço relativo, eu estou levando em conta que vai haver a soma com o SB em algum momento. Então, se A for 60, então o endereço de A0 será 60, o endereço de A1 será 64, o endereço de A2 será 68 e assim por diante. Tudo bem? Então aqui eu tenho toda a alocação do array. Beleza, então, gente. Isso aqui é regra de restrição para arrays, isso aqui já está implementado, isso aqui é uma cópia do slide da nossa aula de análise de restrições, tá? Não vou ficar falando sobre isso. O método check constraints para a classe variable, isso aqui já está implementado também. Considere as declarações abaixo, então observação, A tem o tipo T1, mas aí tem o tipo integer. Para cada expressão de índice, o método checkConstraints precisa verificar se o tipo da expressão é inteiro, verificar se o tipo de variável é do tipo array e configurar o tipo da expressão com um tipo de elemento do array. Então, esse é o checkConstraint. Isso aqui já está implementado. Se vocês não implementaram devidamente, agora nesse projeto já vai estar pronto para vocês, tá bom? Vocês podem comparar com o que vocês fizeram. E agora vem o método emit. O método emit para o array, pessoal, vocês vão só mexer na classe variable. Lá já tem um trecho pronto, que é aquele trecho onde é decidido qual tipo de carga, qual tipo de instrução de carga, ou a LDG ou a LDL vai ser feita. E se caso for um parâmetro variável, ainda vai fazer um load W no final. Vocês lembram disso? Foi na aula passada. Aqui na classe variable, primeiramente, assim como os tipos não são
que não são arrays, o método emit precisa gerar código para deixar o endereço relativo da variável na pilha, isto é, o endereço do primeiro byte do array. Não há necessidade de alterar o código que já está pronto. Agora, quando é um array, eu tenho que fazer mais coisa além disso. Por quê? Para cada expressão de índice, o método emit precisa. O que ele precisa fazer? Gerar código para computar o valor da expressão de índice, que vai ser um expression.emit. Esse expression é a expressão do índice, é o que está dentro do colchetes. Gerar código para multiplicar esse valor pelo tamanho do elemento. Então, é um LDC int, ou seja, eu estou fazendo um load na pilha da quantidade de bytes que eu preciso fazer o deslocamento e multiplicar. Então, isso aqui é essa parte aqui da conta. Essa parte aqui. Certo? Aqui é a expressão do índice. Aqui é o tamanho, multiplica. E, então, a multiplicação. E depois eu tenho que fazer a adição. Aqui eu tenho o endereço base. Aqui eu tenho a multiplicação. O endereço base foi colocado aqui. Aqui eu tenho a expressão do índice. Aqui eu tenho a multiplicação pelo tamanho. E, por final, aqui eu tenho a carga do tamanho. Aqui eu tenho a multiplicação. E aqui eu tenho a adição, que é para gerar, de fato, o endereço final. Né? Então, como otimização, não é necessário gerar código para o segundo passo acima, caso o tipo do array tenha tamanho 1. Por exemplo, se o tipo for boolean. Pessoal, assim, mesmo que isso fique, se vocês deixarem isso aqui para qualquer tipo de array, bem, eu detectei que é um array, agora eu preciso fazer a geração. Se vocês deixarem tudo, vai funcionar, mas o teste vai dar falso. Por quê? Essa otimização está sendo esperada na geração de código, no código dos exemplos que eu estou fornecendo para vocês, tá certo? Então essa otimização tem que ser levada em consideração. Então, simplesmente é fazer um if antes de fazer essas duas linhas aqui, colocar um if aqui para englobar esses dois emits para verificar se o tipo não é boolean. Se o tipo da expressão não, se o tipo do array não for boolean, você faz isso. Se for boolean, você não precisa, porque é simplesmente adicionar o endereço base que está aqui com a quantidade de elementos que está aqui, certo? Ele vai adicionar. Tudo bem? Gente, em relação ao projeto, a gente já está acostumado com essa estrutura, a gente já está seguindo ela há alguns projetos. Então, vai ter o arquivinho visão geral das classes do projeto, onde vocês vão ver que vocês precisam mexer. Na verdade, são 3 classes. Vamos dar uma olhada aqui. Function Declaration, Procedure Call, Statement e Variable. Isso aqui eu já falei na aula passada. Function Declaration vai ter a Procedure Declaration pronta. Vocês vão ter que pode pegar ela como template, usar aqui e ver o que está faltando. Ou se está sobrando alguma coisa. Pode ser alguma coisa desse tipo. A mesma coisa aqui. Procedure Call Statement vai ter uma Function Call. Por que a procedure call é um statement que a function call não é? Function call, pessoal, vocês lembram disso? A gente usa ela do lado direito de uma expressão de atribuição. Então ela é uma instrução. Quando a gente chama função aqui, ao contrário, né? A função a gente usa do lado direito. Aqui não. Quando a gente chama procedure, ela não vai retornar valor, ela não vai poder ser usada do lado direito. Eu só posso chamar ela numa linha. Então por isso que ela é uma instrução. É só a nomenclatura e a semântica envolvida nisso, né? Então, procedure call statement, vocês vão ter a function call, que vai ser parecida com essa aqui, só que vocês têm que dar uma olhada, fica a dica, no return statement, o que está acontecendo. Porque a procedure call, ela vai ter que retornar. Só que ela não retorna valor. Ela só retorna simplesmente para o chamador e para desempilhar os parâmetros, para limpar a pilha, para limpar o registro de ativação. Enquanto na function call, eu tenho que limpar o registro de ativação e deixar alguma coisa ainda na pilha, que é o retorno da função. Vocês têm que pensar nisso. E mexer na classe variable, que está também parcialmente pronto. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, ó. Só para vocês verem, então é a Function Declaration. Function Declaration. Tem que implementar aqui. Dá uma olhada. Isso aqui, pessoal, eu vi alguns trechos de código de vocês. Pode tirar, tá?
Põe teu código aqui para não ficar esse folding aqui, às vezes fica atrapalhando. Se quiser apagar, pode apagar. Eu sei que é tarde agora para falar isso, né? Mas pode apagar. Procedure Call Statement. Vocês vão ter que vir aqui e ver. Então, esse aqui tem o irmão dele, que é o Procedure Declaration. Dá uma olhada no que é feito lá e vê o que você pode aproveitar aqui. Esse aqui tem o irmão dele também, que é a Function Call. Vê o que está lá que você pode aproveitar, que a Function Call já está pronta. E a Variable. Aqui, pessoal, tem a dica do que precisa ser feito. E vocês têm que usar isso aqui que está sendo explicado em conjunto com isso aqui. Não é difícil, tá? Tá explicando aqui exatamente o que precisa fazer. E em texto puro aqui, essas instruções aqui. Tá bom? Essa parte já está feita. Vocês têm que resolver isso aqui. Tudo bem, gente? Então, colocar aqui. Fazendo tudo isso, e vocês já vão ter a parte de geração de código inicial da CPRL0 pronta, vocês vão conseguir passar agora todos os testes. Todos. Enquanto no projeto anterior de geração de código, eu instruí vocês a irem até o 126, que são 26 códigos, são 26 testes, né, da CPRL0, que é o primeiro 1 aqui que indica isso, vocês vão poder agora passar, vocês vão conseguir fazer com que todos os testes passem se tudo tiver implementado. Isso aqui agora, para subprogramas, a gente tem 22 testes, que é do 1 ao 22. Para arrays, tem do 301 ao 304, são 4. E o 401, 402 e 403 é array e subprogramas e arrays. Então, juntando os dois no mesmo código, usando os dois. Tudo bem, gente? Ao terminar isso aqui, na hora que estiver funcionando, deixa eu dar um clean aqui. Eu sempre fico dando clean para não ficar sincronizando coisa que não precisa. Vejam, vou rodar o meu aqui. Ó, CPRL0. Passou. São 126 testes. Subprogramas. Passou. Todos os subprogramas meus estão corretos. Geração de código está pronta. Arrays. Geração de código está ok. Arrays e subprogramas. Tudo ok. Todos os corretos. Então, se tudo funcionou, tem que dar certo. Os incorretos que a gente veio trabalhando aqui. Todos incorretos. E todos, que esse aqui é o teste de todos. Se esse aqui passar, quer dizer que o compilador de vocês está pronto. Tá certo? Com base nisso, eu até mostrei na aula passada, eu vou mostrar agora de novo. Vocês podem começar a usar ele já antes de vocês começarem a implementar para vocês testarem. Vocês têm aqui dentro do pacote teste.cpl.gui, você tem o janela teste compilação e execução. E o botão direito Run File, vocês vão ter tudo que dá para testar aqui. Então, se testar um incorreto, clicar o vai, ele vai lançar o erro e vai falar que não encontrou o assembler, porque não foi gerado, né? E se tiver um correto, vamos pegar lá, acho que é o 106 tem entrada? Não, 105 tem entrada. Ah lá, ó. Tô rodando o correct 105. Vai lá ver o código dele. Fez a compilação, fez a montagem, subiu a máquina virtual, subiu a CVM e ele fica esperando. Ó. Entre com o valor para x, 10. Entre com o valor para y, 50. X igual a 10, y igual a 50, x é menor ou igual a y, que é o que o código faz. Tá certo? E aí vocês podem ir testando outras coisas. Vamos testar aqui. Testar esse reverse aqui. Esse aqui eu preciso ver o que esse cara aqui faz. Tem uns que simplesmente está sem saída, né? Então eu preciso ver o que. Ele tá esperando alguma coisa ainda. Eu preciso depois dar uma olhada no que tem o código. Tu pode parar aqui e rodar de novo se quiser, tá certo? Mas, tendo tudo isso pronto, vocês vão ver que, como eu falei, alguns códigos eles não têm saída, então às vezes você não sabe o que é que está fazendo, então tem que dar uma olhadinha no código. O reverso eu preciso dar uma olhada,
tá? Vamos ver se a gente consegue rodar vamos ver o Quick Sort aqui, eu agora não lembro também o código. Olha lá, ó. Array inicial e a implementação do Quick Sort usando a CPRL e aqui a saída. Olha lá. -1, 0, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 99. Tudo bem, gente? Então vejam, aqui no Quick Sort a gente está usando a array de forma apropriada e a gente está usando um subprograma aqui. Tudo bem? Porque eu tenho que passar o array como var, né? Acho que é isso, gente. E é lógico que vocês podem testar com as coisas de vocês aqui. Clica aqui, aponta para o CPRL que você quer testar e clica em vai e ele vai executar. Tudo bem? Tem um textinho aqui explicando. Eu acho que é isso, pessoal. Então espero aí que vocês tenham aproveitado a disciplina. Eu gostei do resultado, achei que ficou bom. Tá? Não ficou uma coisa extremamente teórica, ficou uma mistura de teoria e prática. Para as próximas iterações da disciplina, provavelmente eu vou começar a adicionar um pouquinho mais de teoria, porque aí a gente vai ter mais tempo em sala de aula para preparar, né, para desenvolver o projeto. E provavelmente até esse ponto aqui vai ser uns 70% da disciplina. Aí ou eu vou pedir para implementar coisas novas dentro da CPRL, ou eu vou criar algum projeto, fazer uma aula também de linguagem específica de domínio para o pessoal poder montar o compilador do zero, né? Ou o interpretador que seja. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu limpar tudo aqui, fechar o NetBeans e valeu!